Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós falaremos sobre o arrebatamento. Antes de entrarmos nesse detalhe, eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, e nos siga no Instagram. Sempre estaremos aqui respondendo as perguntas do direct. Roda a vinheta. Você já parou para pensar se o arrebatamento é uma doutrina de Cristo ou é uma doutrina do apóstolo Paulo? Será que foi Cristo que prometeu arrebatar a sua igreja? Ou será que foi o apóstolo Paulo que teve um pensamento a respeito disso? O apóstolo Paulo, quando ele usa no seu texto, ele usa a palavra harpazo, que no grego significa arrebatar, tomar à força, pegar, levar com violência. E para nós entendermos isso, vamos entrar no texto lá na carta de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 15, que diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos analisar detalhe por detalhe o que o apóstolo Paulo fala nesses versículos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Se o apóstolo Paulo quis usar a palavra Senhor se referindo a Deus, não existe no Velho Testamento nenhuma atestação de um arrebatamento em massa. Deus, pelos seus profetas, nenhum deles profetizou ou proclamou que haveria um arrebatamento em massa para levar alguém para o céu. E se o apóstolo Paulo está se referindo a Cristo, nem mesmo Cristo falou isso. A única palavra que o Cristo disse aos seus discípulos foi quando ele usa a palavra lá no Evangelho de João, capítulo 14, quando ele diz que quando ele voltasse, os levaria para ele mesmo, para que onde ele estivesse, estivessem eles também. Mas ali o Cristo usa a palavra grega paralempsome. E esta palavra, ela não significa arrebatar, levar à força, ser retirado com violência. Ali esta palavra significa simplesmente estar ao lado, estar junto, levar, mas ali num sentido de estar presente com eles. Então, esta palavra que Cristo deu somente aos seus discípulos e nem foi a todos aqueles que os rodeavam, é uma palavra que não se enquadra e nem se encaixa ao arrebatamento. Então o apóstolo Paulo, ele já começa a dizer lá em Tessalonicenses que é por palavra do Senhor, sendo que não existe atestação que nem o Cristo e nem o Deus da Bíblia falou sobre isso. Paulo já tenta fundamentar a sua doutrina de arrebatamento, dizendo que foi o Senhor que falou. Mas qual o Senhor? Porque não foi Cristo e também não foi o Deus da Bíblia. Continuemos. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Então o apóstolo Paulo, que tinha total certeza de já ter pregado o evangelho a toda criatura, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 23, que ele já havia pregado o evangelho a toda criatura que há debaixo do céu, só espera agora o arrebatamento que ele assim estava ensinando. E ele diz, olha, nós os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Mas isso era um pensamento, era um conceito que Paulo tinha a respeito disso. E ele ainda acreditava que as pessoas não iam simplesmente morrer, ainda haveria de ter aquele arrebatamento enquanto ele estivesse vivo. Porquanto mesmo o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo, para explicar este arrebatamento, ele diz que agora vai ser dada a sua palavra de ordem e vai ser ouvida a voz do arcanjo para ser ressoada a trombeta de Deus. Então aqui nós temos que levantar algumas perguntas. Primeiro, quem será dado a sua voz de ordem?
Diz a Bíblia de Jerusalém que é dado uma palavra de ordem. A palavra de ordem de quem? Vinda de Deus ou vinda do Cristo? E vai ser também ouvida a voz do arcanjo. A Bíblia dos Testemunhos de Jeová diz que o Cristo vai descer com a voz do arcanjo. Mas aqui o texto diz que vai ser ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Aí eu te pergunto, Deus tem trombeta? Para entendermos que trombeta é essa, temos que ir lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então agora o apóstolo Paulo ele explica que essa trombeta de Deus faz referência à última trombeta. E quando vai ser ressoada a última trombeta? Será que o apóstolo Paulo está de acordo com o livro do Apocalipse? Para aqueles que esperam o arrebatamento, muitos acreditam nessa filosofia pregada por Paulo que quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai começar a reinar. Aquelas pessoas que ficarem só vão poder comprar ou vender se tiver a marca na sua mão ou na testa, porque o anticristo dominará todas as nações, dominará todo o comércio, e esta trombeta agora, a última trombeta, segundo o apóstolo Paulo, serve para ressuscitar os mortos. Vamos ver o que o livro do Apocalipse fala a respeito dessa última trombeta? Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 15 diz assim: O sétimo anjo tocou a trombeta. Houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. O livro do Apocalipse diz que a sétima trombeta, assim que for tocada, será proclamado a vitória completa de Deus e do seu Cristo, aonde todos os reinos da terra passarão agora a ser deles e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Exatamente diferente na filosofia que se prega sobre o arrebatamento. Aqui na sétima e última trombeta do Apocalipse não fala nada a respeito de ressurreição dos mortos. Não é dito aqui que os mortos serão transformados, que os mortos estarão incorruptíveis, e muito pelo contrário, aqueles que estudam a escatologia ainda dizem que os 24 anciões são a representação da igreja no céu, aonde estariam as 12 tribos e a representação também dos 12 apóstolos, formando assim os 24 anciões. Mas aí eu vos pergunto, o apóstolo Paulo pregou a doutrina de que quando a última trombeta tocasse, todos os mortos ressuscitariam. Mas a trombeta do Apocalipse não fala sobre isso. Aí eu te pergunto, com quem que você fica? Com o Apocalipse de João ou com a doutrina infundada do arrebatamento de Paulo? O apóstolo Paulo parece que ele esqueceu que o ressoar da última trombeta seria diferente daquilo que ele prega. E mais uma coisa, o apóstolo Paulo diz que quando ressoar a última trombeta, a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro. E depois, os vivos, eles seriam arrebatados. Aí eu te pergunto, e aquelas pessoas que morreram antes do nascimento de Cristo? E Moisés? E Elias? Isaías e tantos outros profetas do Antigo Testamento, eles não vão ressuscitar? Diz o apóstolo Paulo que só ressuscita aqueles que morreram em Cristo. Só ressuscita aqueles que devotaram a sua vida ao Cristo. O apóstolo Paulo aqui, a pregar sua doutrina de arrebatamento, ele esquece dos patriarcas, ele esquece dos profetas, ele esquece de todos aqueles que viveram antes de Cristo e agora prega o arrebatamento somente para ele, somente para o grupo que ele acha que deve ser salvo. E assim ele continua dizendo: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, o arrebatamento é um princípio do apóstolo Paulo. O arrebatamento é uma doutrina que o apóstolo Paulo achou que deveria acontecer. O Cristo não falou sobre isso, Deus não falou sobre isso.
Então, acreditar em um arrebatamento é acreditar naquilo que o apóstolo Paulo pensou que haveria de acontecer. Cristo não pregou um arrebatamento, Cristo não pregou aquilo que o apóstolo Paulo falou. Acreditar no arrebatamento é acreditar de cunho pessoal naquilo que o apóstolo Paulo determinou. O apóstolo Paulo não está de acordo com o livro do Apocalipse. O Cristo nunca pregou que iria arrebatar a sua igreja. O Cristo nunca pregou que iria arrebatar uma população em massa para morar no céu. O Cristo nunca falou nada a respeito disso. Deus, o Deus da Bíblia, através dos seus profetas, também nunca relacionou nada em levar uma quantidade em massa para o céu. Acreditar no arrebatamento é acreditar simplesmente naquilo que Paulo achou que iria acontecer. E ele achou tanto que ele ainda imaginou que iria acontecer enquanto ele estivesse vivo. E o ressoar da última trombeta, segundo o apóstolo Paulo, é completamente diferente do ressoar da última trombeta, segundo o que João falou. Acreditar no arrebatamento não é a doutrina de Cristo. É simplesmente a doutrina de um único apóstolo, aquele que se autodeclarou apóstolo, chamado Paulo. Peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe este vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe ali a sua mensagem, deixe ali a sua pergunta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.